Olá, pessoal! Na aula de hoje, de número 5 do nosso filhotinho de labrador, nós vamos fazer as patinhas traseiras e vamos dar continuação aqui no fechamento da cabecinha, tá? Vamos começar primeiro aqui pelas patinhas de trás. Aqui eu já vou ir pro meu segundo novelo de 40 gramas, tá? Da lã molê. Tirei o meio aqui e saiu um monte. Acontece. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar fazendo as perninhas de trás com o anel mágico, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. É o mesmo processo das patinhas da frente, só que com menos carreiras, tá? E me desculpem aí se tiver algum barulho externo, que eu tô gravando durante o dia. E aí, não tem como tirar os barulhos de fundo, que eu ainda não sei como faz isso. Botar música, vai demorar mais pra mim subir a aula aqui pra vocês. Fechei aqui os 5 pontos. Agora, vou fazer 5 aumentos, tá? É igual a patinha da frente, porém a gente vai fazer só 9 carreiras de comprimento. Vou fazer agora um aumento em cada ponto de base, terminando essa carreira com 10 pontos baixos. Aqui, um aumento para cada pontinho. Aumento. Agora de 3, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora aqui a gente tem 2 carreiras. Da carreira 3 até a carreira 9, eu vou subir 10 pontos baixos cada carreira. Então, serão 9 carreiras de 10 pontos baixos, tá? Vamos fazer 2 partes iguais a essa. E depois a próxima é a coxinha, a gente vai fazer 2 partes também e juntar as duas. Aqui o exemplo, ó. A gente vai fazer 2 iguais a essa e 2 iguais a essa. Depois a gente vai juntar uma na outra pra formar a coxinha, tá? Aqui terminando a perninha, fiz um total de 9 carreiras, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a gente fez o 5 pontos baixos, 5 aumentos e depois a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de 10 pontos baixos. Deixa eu ver se ficou do mesmo tamanho. Isso, eu acho que eu falei que era 9 carreiras. É da carreira 3 até a carreira 9. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 carreiras de 10 pontos baixos, tá? Pra subir a perninha aqui. Aí a gente vai ficar com uma perninha meio pequenininha, um pezinho. Aí a gente corta o fio, deixa um pedacinho aqui de sobra. E a gente vai fazer a coxinha. A coxinha, a gente vai iniciar também agora com 6 pontos baixos no anel mágico, tá? 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Fecha o anelzinho. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha, vou trabalhar 6 aumentos, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Agora eu vou trabalhar um aumento em cada ponto de base. Fiquei 12 pontos baixos aqui, vou fechar com ponto baixíssimo, vou subir uma correntinha. E a moto passando. Vou trabalhar um ponto baixo e um aumento agora. Por toda a volta, um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento, até chegar lá no final da carreira. E a gente vai ficar com 18 pontos baixos nessa carreira. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. E agora a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e um aumento. Por toda a volta. A gente vai fazer 2 coxas e 2 perninhas, tá? Consequentemente, para os dois lados das 2 patinhas do nosso filhotinho. Um aumento, 2, um aumento, até chegar no final, a gente vai ter 20 pontos baixos. 20? Não. Peraí, eu já achei que era toda a volta. Não, aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. E depois aqui, deixa eu voltar. Não, 2 pontos baixos e um aumento. Eita, que não foca. Deixa eu botar mais pra baixo aqui. Aqui. 2 pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Aí a gente vai fazer 12 pontos baixos até chegar aqui do outro lado. Terminando a carreira com 20 pontos baixos. Daí. Faz 2 vezes 2 pontos baixos e um aumento. E depois faz 12 pontos baixos até o final da carreira. Que daí já vai ir fechando essa coxinha. Se vocês quiserem uma coxinha mais gordinha, vocês façam mais uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Aí vai ficar mais gordinha essa parte da coxinha. A minha aqui não ficou tão gordinha, ó. Podem ver aqui. Mas eu gostei e eu deixei assim. Agora, pra gente juntar a perninha na coxinha, a gente vai costurar 5 pontos baixos, tá? Como eu já tenho o fio aqui no pezinho, eu já tenho o fio aqui no pé, eu não preciso deixar fio na coxinha, tá? Então, eu vou só cortar um fio curtinho aqui. Ó. Só pra não soltar. Aqui. Deixa um fiozinho aqui. Pronto. Aqui, gente, ó. Para um lado, a gente tem os 2 aumentos, né? Ó, 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Para esse lado, a gente tem isso. E para esse lado, a gente tem a finalização aqui só de ponto baixo, tá? 12 pontos baixos. Então,
a gente vai fazer o quê? Uma perna a gente vai costurar 5 pontos, tá? Vai pegar aqui o pezinho, vai botar bem assim. E vai costurar 5 pontos pra cá, nos aumentos, tá? E a outra perna a gente vai costurar só nos pontos baixos. 5 pontos pra cá. Uma vai ser a perna direita, a outra vai ser a perna esquerda. Então, por isso que tem que ter essa diferença, tá? Aqui no meu caso, eu costurei não nos aumentos, só nos pontos baixos. Então, agora eu vou costurar nos aumentos. Essa próxima aqui, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Coloco aqui, lado certo com lado certo. E vou passar a costurinha de 5 pontinhos aqui nos aumentos. Ó, vou pegar aqui no primeiro ponto, que é a da junção aqui, da parte final. E aí, eu vou pegando um ponto da base e um ponto da coxinha. Tem um, pegou o fiapinho ali. 1. 2. 3. 4. E 5. Aí a gente dá mais uma volta nesse quinto ponto aqui de costura. Passa o fio aqui por dentro e puxa pra dar um nozinho. Eu gosto muito de queimar esses nozinhos, tá? Quando eu dou aqui um nozinho, qualquer ponto do meu processo de confecção aqui, ó, eu corto mais curtinho um pouco. Pego o isqueiro e queimo essa rebarbinha que sobra. Pra não ter perigo de soltar. Inclusive, aqui no anel mágico também, tá? Faço a mesma coisa. Pra que ele não abra, não aconteça dele abrir, eu faço isso. E tá pronta a coxinha, ó. Uma coxinha de um lado e outra coxinha de outro. Aí a gente ajeita ela bem, dá uma ajeitadinha nela e depois a gente vai costurar no corpinho. Aqui eu tenho as duas patinhas prontas, gente, ó. Essa vai ficar aqui mesmo e essa vai para o outro lado. Elas parecem que elas ficam meio igual, tá? Mas a gente dá uma ajeitadinha aqui na hora da costura. Deixa um espaço simétrico aqui entre uma bundinha e a outra. Só dá uma ajeitada. Eu não tenho muita frescura pra essa parte da costura. Só dou uma olhada, ver se tá meio reto aqui, eu ajeito. Como eu coloquei só um alfinete, ela fica se mexendo. Mas, se eu colocar 2 alfinetes, ela para de se mexer. Aperta bem. Aí ajeita de um lado, ajeita do outro e aí a gente vai passar a costurinha aqui. E antes de terminar toda essa costurinha que a gente vai passar aqui nessa partezinha de baixo também, ó. Nesse espacinho aqui, antes de vocês fechar a costura, vocês enchem um pouquinho essa coxinha. Mas bem pouquinha coisa mesmo, tá? E o pezinho de trás eu não encho muito. Eu deixo, como a... Eita, nós. Como a lã, ela é bem firme e grossinha, eu posso deixar sem enchimento. Mas se quiser colocar um pouquinho, pode colocar também, tá? E aí as patinhas dá pra colocar um pouquinho mais pra baixo aqui na bundinha, pra ele ficar não encostando a bundinha no chão.
Mas também, se quiser deixar ele sentadinho, encostando o bumbumzinho no chão, também pode. Vocês escolhem daí qual vocês querem e achar melhor, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar ele encostando o bumbumzinho no chão. Então, eu já posso passar aqui a costura e encher um pouquinho. E daí, a gente vai pra parte da cabecinha. Vou fazer aqui a costura e volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui nessa parte eu já costurei o outro lado. Vou mostrar pra vocês. Confesso pra vocês que eu não sou uma expert em costura ainda, porque eu tenho pavor das costuras. Mas eu dou um acabamentinho legal até. Ó, comecei aqui e vim até aqui. E já coloquei um pouquinho de enchimento ali na coxinha. E agora, pra encher o pezinho aqui, ó, eu uso a pinça e vou empurrando um pouquinho aqui o enchimento lá dentro. Só dobrar ele pra trás assim. E colocar o enchimento, tá? Que eu resolvi mostrar agora porque pode ser que tenha alguém que tenha dificuldade, né, de fazer essa parte também. Então, ó, eu enchi um pouquinho o pezinho e a coxinha pra dar um pouquinho mais de elevação nessa coxinha. Coloquei aqui o enchimento. Esse enchimento que eu tô usando aqui é lã natural de ovelha mesmo. Por isso que ele tem uma textura um pouco diferente. Aí dá uma apertadinha aqui no bumbumzinho. E agora eu vou... Ó, eu dobro aqui o pezinho. Dá uma dobradinha nele assim. Coloca ele de em pé pra ver se... Ele sentadinho assim, né? Pra ver se tá certinho, se vai ficar reto a bundinha aqui. Ele sentado e termina a costura costurando toda essa parte aqui, ó. É a parte de dentro, tá? Essa parte que tá aqui sem a costura. Vou posicionar como eu quero que fique aqui os pezinhos. E vou passar a costura aqui nessa parte que tá aberta ainda. Tá? Seguindo seguindo essa parte aqui pra não deformar o pezinho, tá? Ó, igual tá aqui. Ó, terminei a costura aqui da segunda patinha. Agora eu puxei aqui o fio aonde que vai sair o rabinho, tá? O fio da costura, puxei aonde vai sair a cauda do meu cachorrinho. Agora eu vou pegar um ladinho só aqui do fio da costura. Vou puxar ele aqui e vou fazer um nozinho, tá? Espaço de um pontinho só. Vou fazer um nó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros arremates, que é dar uma queimadinha aqui, tá? Pronto. Não vai aparecer porque depois a gente vai botar o rabinho aqui em cima. E prontinho as perninhas. Aí eu dou uma ajeitadinha aqui no corpinho. Não importa, tá, gente, se ficou um pouquinho esquisito aqui, um buraquinho maior ou não, tá? Porque depois a gente vai escovar todo ele com o velcro, que eu vou mostrar pra vocês também, tá? Agora a gente vai fechar aqui o resto da cabecinha. Tá um pouco escuro aqui, porque tem que puxar outra luz. Aqui. Ó, a gente vai fechar o resto desse topinho aqui da cabeça. Fazendo uma diminuição em toda a volta, tá? Vamos subir aqui a correntinha e vamos fazer uma diminuição em cada ponto. Primeiro vocês centralizem, tá? Os olhinhos. Olhem bem aonde que vocês vão deixar eles. E o focinho também.
E ainda vai ficar um espacinho aqui depois de fazer todos esses pontos baixos aqui em toda a volta, tá? Aí a gente vai arrematar fazendo a costura com a agulha pra fechar esse meinho aqui da cabeça. Fazendo aqui mais um. E mais um. O último. A última diminuição. Ponto baixíssimo. Puxa esse fio. Se vocês já encheram bem, já deram, afundaram aqui, tá? Enche bem, afunda bem o rostinho. Faz os pontos baixíssimos aqui. Se tá bem firme, bem durinho, dá uma puxadinha aqui no focinho. Pode fechar já com a agulha aqui, agulha de tapeçaria, tá? De costura, já pode fechar. Depois eu vou botar as orelhinhas, a gente vai fazer as orelhas. Agora, a gente vai fazer as orelhinhas. Os olhos a gente ainda pode mudar eles de lugar, se caso for necessário, tá? Depois da colocação das orelhas. Vou deixar esse espacinho aqui aberto ainda, porque se eu precisar colocar enchimento pra modelar esse rosto, ainda tem como, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Patinhas de trás, fechamento da cabeça. Agora a gente vai, pra adiantar pra próxima aula, que eu acho que vai sair amanhã, a gente vai fazer a volta dos olhinhos, tá? Esses olhinhos aqui são o número 9, se não me engano, 9 milímetros. Aí aqui, para os olhinhos, a gente vai precisar de um pedacinho bem pequenininho de fio branco. Aqui nesse caso eu vou pegar uma lã branca. E eu vou precisar só um pedacinho. 2 pedacinhos, tá? 1 ou 2 pedacinhos de lã bem pequenininhos. Vou precisar da cola instantânea. Um palitinho, um alfinete também. Qualquer coisinha assim, tá? Pra gente passar a cola aqui no olhinho. Cadê o meu... Vou pegar meu palito. Aqui nesse caso tem um palitinho de ferro, tá? Eu vou botar um pinguinho de cola aqui nesse livrinho que eu já uso pra isso, ó. Vou colocar um pinguinho de cola aqui. Agora eu vou pegar com o palito. Deixa eu focar aqui pra vocês verem mais perto. E vou passar botar só um pinguinho aqui, ó. E tem que cuidar pra não pegar na outra parte do olho, tá, gente? Porque se chegar a pegar na parte do meio do olho, ela mancha e fica branco. Agora eu vou pegar o fio e vou posicionar ele aqui só na metade, onde eu passei a cola, tá? Espera um pouquinho pra grudar bem. Isso também serve pra colocar nas bonecas ou em outros trabalhos. Fazer aquele olhinho com o detalhe branquinho, sem precisar passar a costura. Ó, aí vai ficar aqui, eu vou passar pra trás uma ponta e pra trás aqui a outra ponta, tá? Se quiser fazer maior, essa manchinha branca, pode fazer maior. Aí só pega mais um pouquinho de cola, passa aqui bem na beiradinha do olhinho. Com bastante cuidado. Dá uma enroladinha na lã. E encosta ela ali que ela vai grudar.
Aí toma cuidado com esses fiapinhos aqui, ó. Que eles não grudem na parte da frente do olho. Grudou ali. Agora vamos grudar ele atrás. Tá? Pega mais um pouquinho de cola. Gruda uma ponta. Mais um pouquinho. E gruda a outra ponta aqui atrás. Espera uns segundinhos para secar. Corta. Corta. Aqui, para não ficar esse espelhinho da lã, pode fazer com fio amigurumi também, tá? Um barbante bem fininho. Agora, para não ficar esses fiozinhos aqui, eu boto o isqueiro de longe. Assim. E daí deixa ele dar uma... Ele tira todos os pelinhos ali. Não foca, ó. Aqueles fiapinhos saiu tudo, tá? E olha só a diferença. Vai fazendo os dois olhinhos a mesma coisa, tá? Tentar deixar do mesmo tamanho pra ele não ficar meio vesgo, meio torto. Olha a diferença de um olhinho, o olharzinho pro outro. Vou fazer no outro aqui. E depois a gente vai fazer o rabinho e as orelhas. Na próxima, vou gravar na próxima aula as orelhas e o rabinho. E essa aula encerra aqui hoje, depois de terminar aqui os olhinhos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima.